Gente, hoje, logo mais, às 4 da tarde, o ministro Edson Fachin vai assumir o comando, então vai estar na presidência do Supremo Tribunal Federal, no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro assume em meio a desafios sobre a relação do Judiciário com o Congresso Nacional. Hoje de manhã, eu fui conversar com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão defendendo um STF mais jurídico após a chegada do ministro Edson Fachin. Cheguei a conversar com o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, que diz esperar que a Suprema Corte volte para a razão do STF existir e que, segundo ele, é a constitucionalidade. E, segundo ele ainda, o sonho seria uma correção dos equívocos recentes. Mas aí já seria demais. Com assuntos da oposição sendo judicializados quase que semanalmente, líderes estão defendendo que a corte volte a fazer justiça. O líder da oposição, o deputado Coronel Zucco, ele me revelou que espera que o STF faça justiça a partir de agora. Apesar do otimismo entre os membros da oposição, aliados de Jair Bolsonaro não esperam mudanças radicais. Cheguei a conversar com o deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe. Ele me disse esperar sobre essa mudança. Disse que acredita que não haverá nenhuma radicalização, um tipo de mudança imediata com a saída de Luiz Roberto Barroso e a chegada do ministro Edson Fachin, mas disse esperar uma melhora e que em algum momento o STF entenda que estava equivocado. São várias as repercussões. Esse evento está marcado para as 4 da tarde, com várias autoridades que vão acompanhar no Supremo Tribunal Federal. Ao lado de fora, segurança reforçada. Antes do evento, vamos então às nossas análises aqui. Renato Dorgan é quem chega ao vivo para conversar com a gente em tempo real, analisar então a diferença de comportamento, de atuação entre o ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre esteve ali conversando com jornalistas, dando revelações em eventos internacionais, eventos até aqui dentro também, algumas universidades, diferente do ministro Edson Fachin. Ele chegou a falar recentemente que ao direito o que é de direito. Então, o que esperar realmente do comportamento do ministro Edson Fachin e sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a sua gestão? Ótima tarde, Renato. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcio, a todos os espectadores da Jovem Pan. Não, sem dúvida nenhuma. O estilo do Fachin já é um estilo bem diferente. É o estilo que a gente falava ali da moda antiga, né? Daqueles ministros do Supremo que a gente nem sabia quem era 20, 30 anos atrás. A gente tinha aquelas composições ali clássicas do Supremo Tribunal Federal, a gente não sabia quem era. A questão do Luiz Roberto Barroso, talvez a saída do Barroso e a entrada do Fachin coloque, enfim, final na eleição de 22, né? 18 até 26, né? Praticamente durou essa lógica, né? Que antes foi o ministro Alexandre de Moraes, depois o Barroso, uma coisa muito politizada. De uma maneira ou de outra, eles se colocaram muito nos holofotes, mas ao mesmo tempo o presidente anterior também provocou demais ali o Supremo a todo momento, né? Então parece que se acirrou os ânimos, o Alexandre de Moraes se exteriorizou-se demais, né? Se colocou muito nessa briga em 22, depois o Barroso segue mais ou menos essa lógica e parece que agora as coisas se acalmam, depois do julgamento do Bolsonaro, o Fachin já é visto ali como aqueles juízes mais clássicos, ali ao estilo dos mais antigos. Tomara que o Supremo volte ali a se ater muito mais às questões ali de natureza constitucional, de análise dos litígios, né? E volte para trás, né? Volte a ser um coadjuvante ali da política nacional, porque nos últimos anos ali foi bem acirrado. Tomara que Fachin equilibre um pouco essa lógica, né? Obrigada, Dorgan. A gente vai também com Acácio Miranda. Boa tarde já para os dois. Sempre muito bem-vindos aqui em Tempo Real. Acácio, como o Dorgan já iniciou aí a fala dele, a análise, Fachin tem um estilo muito mais contido, muito mais, se preserva muito mais, né? E
Quem é o vice dele, quem será a partir de agora, será Alexandre de Moraes, que tem um outro tipo, né, realmente jurídico ali. Ele acaba se colocando muito mais nas situações, dando entrevistas, aparecendo em blog, em rede social. Pode haver algum tipo de embate, Acácio, entre os dois, ou você acredita que não? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Renato. E um boa tarde especial à nossa audiência. Márcia, eu acho que a evidência toda que o Supremo adquiriu nos últimos anos teve alguns problemas e, obviamente, também teve algo útil. E uma das utilidades decorrente deste protagonismo todo é o fato dos ministros terem se unido internamente. Até então, especialmente durante o julgamento do Mensalão e da Lava Jato, nós presenciávamos e acompanhávamos um conflito notório e público entre os ministros. Desde o fenômeno da polarização e da ascensão do Supremo Tribunal Federal como inimigo de parcela da população, isso não mais acontece. Não há, desde então, nenhum embate público entre os ministros, porque eles acabaram se fechando, alguns gostando, outros não, e protegendo a institucionalidade da Corte. Então, por mais que Edson Fachin e Alexandre de Moraes sejam personalidades muito diferentes, dificilmente nós acompanharemos um embate entre eles. Agora, é importante nós ressaltarmos, pela sua própria característica, Fachin tentará jogar água fria nessa fervura. Se ele terá êxito, nós não sabemos, mas fato é que um dos seus principais objetivos é exatamente esse: tirar o Supremo do holofote político. Obrigada, Cássio, e também Dorgan, pelos comentários.